Bom, vamos lá, gente. Muito bem, muito bom dia a todos. Que bom estarmos de novo aqui para estudarmos a palavra de Deus. Vamos continuar analisando aqui os textos bíblicos que são utilizados por aqueles que combatem, pelos críticos do sábado, aqueles que combatem a guarda do sábado, como eles usam esses textos para apoiar a ideia de que o sábado não está mais vigente e que o sábado é coisa do passado, Então nós vamos continuar com essa análise e vamos ver hoje mais alguns textos que são utilizados por essas pessoas, Eu escolhi aqui o texto de Marcos, capítulo 2, o verso 27 e o 28. Alguém que achar aí pode ler para a gente. Marcos 2, 27 e 28. Pode ler? Pode. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É Senhor. Não é um texto bastante conhecido e também bastante utilizado no meio evangélico para dizer, tá vendo? Jesus era o Senhor do sábado e, sendo o Senhor do sábado, ele poderia alterá-lo, revogá-lo, fazer o que ele quisesse, e ele o fez, quando ele fez milagres no sábado. Então, Jesus trabalhou no sábado, fazendo milagres e tantas coisas. E, então, esse texto ele é bastante utilizado para apoiar essa ideia, E aí, então, nós vamos analisar de forma mais profunda o texto para ver se é realmente isso que eles dizem, Se realmente é assim que a gente deve considerar o texto bíblico. Então, olhe, voltando aqui ao texto bíblico, o Carlos leu ali: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E Jesus é o Senhor do sábado, A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que Jesus, o texto está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e aqui Jesus não disse o sábado foi feito por causa do judeu. Porque lembram que eles dizem o sábado era para os judeus, não é? Então, se fosse destinado exatamente somente para os judeus, o texto aqui ia ser claro: o sábado foi feito por causa do judeu e não o judeu por causa do sábado. Então, o primeiro detalhe que eu queria salientar aqui, Eles usam muito a questão de que o sábado foi feito apenas para o judeu. Então, essa frase lida simplesmente nesse texto, no texto 27, no verso 27, da forma que está aí: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, pode passar a ideia, de que o homem é mais importante que o sábado. Olha, o sábado foi feito por causa do homem. Então, pode passar a ideia de que o sábado, que o homem é mais importante que o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Pode passar essa ideia de que o sábado foi um instrumento criado para servir ao homem, O homem é mais importante. Então, essa comparação com o sábado dá a impressão de que o homem é mais importante do que o sábado, Ou seja, é mais importante o sustento do homem do que a santidade desse dia. Por exemplo, se eu estiver correndo o risco de perder o emprego por causa da guarda do sábado, então eu posso abandonar o mandamento. Pode? Não, eu estou fazendo estou colocando uma questão. O texto, eu estou dizendo que pode dar a impressão de que o homem é mais importante que o sábado, portanto, o sustento do homem é mais importante do que o dia. E se acontecer de eu estiver
correndo o risco de perder o emprego por causa do sábado, então eu teria o direito, como eu sou mais importante do que o sábado, de deixar de lado o mandamento, tá certo? Então veja, essa experiência é muito usada pelo inimigo de Deus, essa pressão da falta de emprego, a pressão por falta de oportunidade de trabalho, é muito utilizada nos nossos dias, inclusive, para o abandono do sábado. Para que a pessoa diga, não tem jeito, eu vou ter que trabalhar no sábado. Quantos casos a gente conhece aqui, amigos da igreja, isso desde sempre. Eu me lembro de quando eu entrei para a igreja, havia um amigo nosso, jovem lá, que não conseguia emprego de jeito nenhum, estava desesperado. 2, 3 anos sem conseguir emprego, acabou aceitando um emprego para trabalhar no sábado, né? Porque a pressão é muito grande com relação à parte financeira. Então isso é realmente um teste de fidelidade muito, muito grande, e o inimigo usa muito isso, né? Então, mas a verdade é que o sábado foi feito por causa do homem. Isso é uma verdade, né? E se você pensar direito, tudo que tem no mundo foi feito por causa do homem. Tudo, né? A natureza, os animais, a igreja, a família. Deus criou todas essas coisas para benefício da sua obra mais importante, que era o homem. Não é isso? Quando Deus cria, primeiro Deus criou o ambiente todo necessário à vida, depois ele cria o homem e dá de presente aquilo que ele criou para o homem. Então tudo foi feito realmente por causa do homem. Tá certo? Essa é a grande verdade. Um benefício do homem, né? Agora, dizer que essa declaração de Jesus está afirmando que não precisamos obedecer o mandamento, né? Que o homem é mais importante que o sábado, é no mínimo um desprezo para com as regras mais básicas de interpretação do texto bíblico, né? Como nós vamos ver aqui no decorrer aqui do nosso estudo, né? Se Jesus tivesse realmente ensinado que o sábado era para se deixar de lado em benefício do ser humano, nós não teríamos tantos relatos na Bíblia de referência ao sábado, né, pelas pessoas que guardavam o sábado. Eu vou citar um aqui que a gente pode ver aí na Bíblia, e está em Lucas, capítulo 23, o verso 54 e 56. Quem achar primeiro, pode ler para a gente aí. Lucas 23, 54, 56. Quem achou pode ler. 2 versos. 54. Sim. A 56. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ok. Então veja. Que não tem o sábado no Novo Testamento, né? Sim. Vocês falam, não, é só no Velho Testamento, no Novo não tem, mas tem. No Novo tem, e muito, né? Muito sobre o sábado no Novo Testamento, né? Só não enxerga quem não quer realmente enxergar. Mas o que eu quero destacar aqui com esse episódio? Veja o que aconteceu aqui. Jesus havia morrido, né? O corpo dele tinha sido tirado da cruz, colocado num sepulcro ali de José de Arimateia. E as mulheres, como era costume daquela época, de preparar o corpo com ungüentos tal para o sepultamento, as mulheres que seguiam a Jesus foram até o sepulcro, viram que ele estava lá, e só que já começava o sábado, diz o texto bíblico, né? Era o dia da preparação. Hoje nós chamamos a sexta-feira como dia da preparação para o sábado. E a Bíblia também reconhece isso, né? Era o dia da preparação. O pôr do sol estava chegando, o sábado estava se iniciando, então elas, como era de costume, guardando o mandamento, elas se retiraram
não fizeram o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus e esperaram passar o sábado para voltar no domingo pela manhã. E o relato depois continua dando a continuidade da história, que elas voltaram no domingo de manhã e aí Jesus já havia ressuscitado. Mas aí qual é aqui o destaque, né, dessa passagem aqui? É que, veja, se o homem fosse mais importante que o sábado, como o texto anterior que nós lemos pode passar essa ideia, então elas teriam deixado o mandamento de lado e teriam embalsamado o corpo de Jesus. Especialmente porque era Jesus. Então, se o homem era mais importante, imagine o mestre. Imagine Jesus. Era muito mais importante do que o mandamento. No entanto, elas guardaram o sábado. Ele próprio guardou o sábado. Jesus próprio guardou e elas guardaram. É bom destacar aqui as mulheres, porque eram seres humanos, iguais a nós, ensinados como nós somos a guardar o sábado. Não é? Se Jesus tivesse por algum momento, alguma razão no seu ministério, pensado em mudar o sábado, ele teria ensinado essas mulheres e elas já tinham essa consciência e já não estariam mais guardando o sábado. No entanto, elas pararam, guardaram o sábado para voltar apenas depois que o sábado passasse. Tá certo? Então, essa ideia de que o homem é mais importante que o sábado, ela não é bíblica. Não é verdade. Né? Vamos avançar aqui para a gente firmar bem essa ideia. Mas até aqui a gente já viu que se o homem fosse mais importante, as mulheres teriam parado e embalsamado o corpo de Jesus, porque o mestre era até mais importante do que qualquer outro homem. Tá certo? Veja, esses apologistas da caducidade da lei, né? Essas pessoas que falam que a lei caducou, né? E que pregam isso daí, eles citam que foi abolida, que Cristo cravou a lei na cruz e tal. Vamos ver isso aqui nesse estudo. Eles citam esse texto inicial de Marcos 27 e 28 ali que o Fernando leu, como prova de que Cristo, ele tratou o sábado assim com um pouco de desrespeito, de desprezo, né? Porque ele fez várias coisas no sábado e também teve o episódio ali, a gente pode até ler. Não, vamos continuar aqui porque eu quero fazer uma ponte entre o episódio e o texto que o Fernando leu ali, né, que Jesus era Senhor do sábado e tudo mais. É para a gente ver o contexto, como é que isso começou. Por que Jesus acabou dizendo isso? Né? Lembra que eu falei aqui, nunca fique no texto. Você tem que olhar o contexto, né? Como é que começou ali essa discussão até o ponto de Jesus dizer essas palavras que ele leu ali em Marcos 27 e 28, né? Então, essa maneira de enxergar isso é uma maneira até infantil, né? De dizer que o sábado deve servir ao homem e não o homem está sujeito a ele, né? Agora, pense comigo aqui. Ao dizer essa frase, ao Jesus dizer essa frase, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, será que ele estaria desprezando o mandamento que lembra a ele próprio como Criador? Porque o sábado lembra a Jesus como Criador. Então, ao Jesus dizer que o sábado foi feito por causa do homem, ele não está menosprezando o sábado, porque se estivesse fazendo isso, estava menosprezando a ele próprio, que era o Criador. O sábado lembra a criação, lembra do Criador. O mandamento é claro nesse sentido, né? O mandamento que ele próprio escreveu nas tábuas da lei. Então ele estaria menosprezando esse mandamento, né? E aqui tem duas coisas a considerar nessa frase. A primeira coisa, né, é que o sábado ele foi instituído e oferecido ao homem como um bem precioso, um favor divino.
Veja que Deus criou todas as coisas e o homem na sexta-feira, para então criar o sábado e dar ao homem como um presente, como um favor divino, né? É por isso que o domingo não se encaixa na criação, não se encaixa nesse como sendo o dia do Senhor, porque quando Deus criou o domingo, o homem não tinha sido criado, não é? Não tinha homem, não tinha nada, né? Então, como pode ser o domingo agora sendo o dia de descanso e criação, se o homem ainda não tinha sido nem criado, né? Até nesse sentido, a gente tem esse detalhe aí para levar em conta, né? Então, o sábado foi instituído para o bem-estar físico, moral, espiritual do homem. Então, Deus cria o homem, cria todas as coisas e agora Ele cria o sábado e dá como um descanso para o bem moral, espiritual e físico do homem. Uma outra coisa a considerar é que Deus não criou o homem porque tinha um sábado criado e esse sábado precisava ser guardado. Aí Ele vai e cria o homem para poder guardar o sábado. Percebe? Não faz sentido isso, né? Deus criou o sábado porque já tinha o homem e entregou o sábado para o homem. Então, são coisas que a gente tira do texto bíblico e vai vendo a claricidade do texto, né? Como o texto apresenta a coisa tão clara. Então, por isso, o sábado foi feito por causa do homem. Então, Deus, quando Jesus proferiu essas palavras, Ele estava lidando com um problema muito mais sério. Ele estava lidando ali com os fariseus, né, cuja teologia legalista havia obscurecido completamente o caráter do sábado. Deus havia criado o sábado e idealizado o sábado para ser uma bênção e não para ser um fardo, para ser algo pesado para o homem. Era uma coisa, a ideia era o contrário, né? De bênção, de paz, de descanso, de esquecer as coisas do mundo para poder ter um relacionamento maior com Deus, né? Ter um dia todo. Mas os rabinos, os fariseus e rabinos daquela época, eles haviam acumulado o sábado de tantas exigências absurdas que ele tornou aquilo que devia ser uma coisa, uma bênção, devia ser um prazer, tornou um fardo insuportável, né? Tornou um fardo insuportável. Então Jesus toma essa atitude de limpar o sábado das tradições rabínicas. Jesus, que era o criador do sábado, que sabia exatamente como guardar o sábado, ele agora começa a limpar o sábado de todas essas tradições errôneas que os rabinos haviam criado, né? De modo a tornar o sábado tal como ele havia sido concebido lá no Éden. E, irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos também levar em conta em nossos dias, porque muitas vezes nós temos ideia errada de como guardar o sábado, não é? E às vezes somos ensinados por pessoas da própria igreja com ideias errôneas. Porque, veja, naquela época havia as ideias errôneas e a gente vê pela história bíblica que tudo que foi no passado se repete nos nossos dias, não é? Os problemas, os erros, os pecados, as coisas que o povo de Deus fazia no passado se repetem nos dias de hoje. Então a gente precisa tomar cuidado para não incorrer nos mesmos erros, né? Porque ainda hoje na nossa igreja, os mais antigos ainda têm às vezes ideias um pouco distorcidas de como guardar o sábado, porque foram ensinados até por anteriores a eles, né? Também porque não tinham uma ideia muito clara disso. Eu me lembro de quando entrei na igreja, havia muita coisa, não, isso não pode fazer, aquilo não pode, então, não tomava banho, inclusive, né? O meu pai não fazia barba e nem tomava banho no sábado. Meu pai, porque ele havia sido ensinado dessa forma. Meu pai não veio com essa ideia do mundo, nem conhecia nada da Bíblia, mas ao chegar na igreja foi ensinado dessa forma. Mas vamos analisar aqui, o verso 28, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor, né? Os abolicionistas do sábado, eles concluem que Jesus estava dizendo
que ele tinha autoridade. Eu sou o Senhor do sábado, então eu tenho autoridade para mudar, alterar ou até abrogar o sábado. Jesus estava dizendo isso, né? Os defensores dessa ideia alegam que Jesus provou ele ser o Senhor do sábado e deixando de guardá-lo quando ele realizou os seus milagres. E se você for na Bíblia e nos evangelhos, vai ver que a maioria dos milagres de Jesus foram feitos no sábado, no dia de sábado, né? Então eles dizem, olha, tá vendo? Se Jesus fosse para guardar o sábado, ele não faria milagre no sábado. Veja a ideia errônea do que fazer ou não fazer no sábado, não é? Eu posso fazer o bem ou não no sábado? É isso que Jesus estava ensinando. E Jesus disse, é lícito fazer o bem ao sábado. Aí eles pegam esse texto para dizer isso, e eles usam também um texto de Colossenses 2,14. Pode? Não, é que Colossenses eu ia falar sobre o que vem, né? Não, mas não vou estragar o seu tema. Vou só dar um toque aqui rapidinho. Tá bom. Não vou entrar nesse mérito da lei sendo cravada na cruz, não. Só quero citar o texto. 2,14. Pode ler. Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Então, veja bem, esse é um dos textos muito utilizado para dizer contra o sábado, né? Porque, na verdade, não é contra a lei toda, é basicamente contra o sábado, mas ele diz, está vendo, Jesus cravou a lei na cruz. E esse assunto aqui, os sábados de Colossenses, eu pedi para o Fernando preparar o estudo para o próximo sábado. Se for possível, vamos ver como vai ficar o andamento, se não ficar para o outro. Mas para a gente analisar bem os sábados de Colossenses. Muito importante também para a gente ver, porque é muito utilizado pelos abolicionistas do sábado para dizer que o sábado foi cravado na cruz. Jesus cravou lá, então não é mais para guardar, né, e tal, tudo mais. Então pense aqui comigo uma coisa, olha, se realizar os milagres, no sábado, faria de Jesus uma pessoa que estava quebrando o mandamento, conforme os fariseus o acusaram, né, de estar trabalhando no sábado, né? De estar transgredindo o sábado. Então Jesus estaria pecando, segundo os fariseus, estaria pecando. Mas como ele estaria pecando ainda, se a lei ainda não havia sido cravado na cruz? Olha, veja bem, entenda o contexto aqui, né? No seu ministério, Jesus trabalhou aos sábados fazendo o bem, fazendo milagres. Jesus não foi para a agricultura colher milho, colher trigo, né, para vender, não era negócio de Jesus. Jesus não foi na carpintaria no sábado trabalhar com o pai dele e tudo mais. Tá certo? Então, mas os judeus entendiam que ele estava quebrando o mandamento porque estava fazendo milagre. Então, ora, se isso fosse verdade e ele estivesse quebrando o mandamento, ele seria um pecador. Tá certo? E sendo um pecador, ele não mais seria o nosso Salvador e nosso Redentor. Não mais serviria, porque era pecador como nós. Como ele iria nos redimir? Tá certo? Então Jesus tinha essa consciência de que ele não estava quebrando mandamento nenhum. Deus não havia criado esse mandamento dessa forma. Tá certo? Então Jesus estava ali lidando com a maneira errônea de guardar o sábado ensinada pelos rabinos. Então, agora eu quero pegar o gancho ali do texto, né? Que nós lemos os 2 versos de Marcos, para a gente ver por que Jesus acabou dizendo isso, né? Qual era o contexto. Então nunca se esqueça disso. É importante analisar o contexto, porque o contexto do verso te esclarece quase sempre o que o verso quis dizer, não é? Então, se você olhar
o contexto, que começou ali no verso 23 de Marcos 2, a história começou ali, e o que foi que aconteceu ali? Os discípulos estavam com fome e resolveram colher espigas de trigo para comerem. E então os rabinos que haviam criado essas formas errôneas de guardar o sábado entenderam que os discípulos não podiam fazer aquilo e estavam pecando. E criticaram Jesus. Disse, olha, os teus discípulos estão fazendo isso. O contexto é esse. Então aí Jesus começa a falar para tirar essa ideia errônea que eles tinham criado de guardar o sábado. Até chegar nesse texto que ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do sábado. Tá certo? Então, o que aconteceu ali? Agora vamos entender essa questão. O que aconteceu ali? Os judeus que haviam voltado do exílio babilônico, eles passaram 70 anos como escravos em Babilônia, tá certo? A gente conhece a história, está lá em Daniel. Era um exílio, era uma profecia, Deus falou que eles iam passar por aquele exílio e tudo mais. Então, quando eles retornam, acaba o tempo do exílio, eles voltam para Jerusalém para reconstruir e tudo mais, eles se conscientizaram de que aquele exílio, aquela escravidão babilônica foi resultado deles quebrarem as leis de Deus. Eles se convenceram disso. Portanto, daí começaram a criar outros dispositivos da lei para que isso não mais acontecesse, para que nunca mais eles fossem escravos de ninguém, porque eles tinham consciência de que eles foram escravos porque tinham quebrado os mandamentos de Deus. Foi daí que nasceu, então, essa legislação de uma série de itens que eles criaram para poder blindar a lei e eles não mais incorrerem do quebrantamento da lei. Aí criaram 612 proibições e restrições a mais. E isso está registrado no Mishnah. Os judeus, os rabinos judeus, que depois do exílio começaram a pensar, olha, a gente foi lá, nós ficamos cativos porque quebramos a lei de Deus, então a gente precisa se proteger, precisamos tomar cuidado. E aí começaram a imaginar e criar um monte de dispositivo para poder não mais caírem, não mais quebrarem a lei de Deus. E isso o que fez? Inflou os mandamentos, inflou o sábado, tornou o sábado um peso, como o Carlos citou ali, uma série de coisas, eu vou citar aqui algumas. E isso está registrado no Mishnah. O Mishnah a palavra Mishnah significa repetição, e é uma das principais obras do judaísmo de escrever a tradição oral judaica, que vinha passando de pai para filho. Eles decidiram escrever isso, é também conhecido como a Torá oral, não a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas essa tradição, a Mishnah, que é a repetição e a inclusão dessas obrigações e tudo mais, que está registrado lá, ela é chamada também da Torá oral, é a tradição judaica escrita. Se você tiver curiosidade, vai na internet, coloca lá, Mishnah, você vai ter tudo que eles escreveram lá, essas 612 proibições, das quais 39 tinha a ver com agricultura, que é uma das coisas que o Carlos citou ali. 39 restrições tinham a ver com agricultura, vou citar só algumas delas. Não podia semear, isso no sábado, né? Não podia semear, não podia arar, não podia colher, não podia moer, não podia peneirar, não podia tecer, coser, rasgar, não podia cortar, escrever, apagar, acender fogo, um monte de coisas que não podia fazer.
Só da agricultura tinha a ver com 39. E uma delas diz respeito a regar a terra. E aí eles diziam que se você cuspir na terra, você estaria regando a terra. E aí isso também não podia fazer, né? E aí Jesus vem... Não podia se lavar. E aí Jesus era fantástico, né? Ele, percebendo todos esses ensinamentos errôneos, por diversas vezes eles quebravam os paradigmas, né? Disso daí. Então, aquela cura do cego, de Jesus cospe no chão, faz lodo, passa no olho do cego, manda ele se lavar, quebrava completamente os paradigmas dos rabinos. E quem era Jesus para quebrar a tradição rabínica? Isso porque enfureceu os rabinos contra Jesus, não é? Perdão. Antes de Jesus vir ao mundo, os judeus já guardavam o sábado, né? Se aguardar. Claro, sempre guardou. Se você... Olha, veja, uma coisa que muita gente não entende. É quando vai no Novo Testamento e fala, não, o sábado não estava lá, não sei o que e tal. O sábado para o judeu nunca foi problema nenhum, nunca foi dificuldade nenhuma, nunca teve dúvida nenhuma com relação ao sábado, desde sempre. O judeu nunca teve, você não encontra discussão no Novo Testamento se o sábado era ou não era para ser guardado. Você encontra só essas coisas que eles inflaram o sábado com um monte de coisa e aí eles acusavam quem fazia aquilo, mas aquilo não estava na Bíblia, não estava na Escritura. Aquilo era tradição dos rabinos, que nasceu aí depois do exílio, que eles criaram. Cristo veio para mostrar como se deve guardar o sábado e não se é o sábado ou não. Não tinha discussão se o dia para guardar era ou não era o sábado, não havia discussão disso, não tinha dúvida. A questão aqui era como guardar, o que fazer e o que não fazer no sábado. E aí Jesus quebra esses paradigmas. Então, uma dúvida que eu tenho, irmã. A questão de acender o fogo no sábado não é uma lei de Deus? Sim, mas você tem que ver o contexto, porque acender o fogo na época em que foi dito isso, significava de você ir lá buscar lenha longe, trazer, carregar. No dia da preparação, na sexta-feira, você podia fazer tudo isso? Sim, a proibição era não fazer isso no sábado. Deveria fazer na sexta. Então se fizesse, podia acender fogo então? Claro, não podia no sábado. A proibição era para não fazer isso no sábado, porque isso significava um trabalho árduo, de ir longe, buscar lenha, trazer pesado e tal, botar lá, fazer fogo e tal. Então, não faça isso para esse dia. Se quer fazer isso, faz na sexta-feira. Traz a lenha toda, deixa aqui, aí no sábado fica mais fácil, tá certo? Então, a ideia sempre foi essa, de tirar do sábado o peso da nossa vida diária, para deixar para Jesus, para deixar para Deus, para deixar para a comunhão. Então veja, a discussão ali desse episódio dos discípulos tirando espiga, não estava na questão da comida em si, estava no fato de eles estarem fazendo aquilo no sábado, né? Não tinha problema nenhum catar a espiga para comer, mas estavam fazendo aquilo no sábado e pela tradição rabínica, judaica, não podia fazer aquilo. E aí Jesus quebra novamente esse paradigma, né? Antes dele dizer que o sábado foi feito por causa do homem, ele diz, olha, vocês não se lembram de como Davi comeu os pães da preposição? Que não era lícito comerem, mas estavam com fome e foram lá e comeram e não pecaram. Veja a maneira pedagógica de Jesus ensinar, né? Puxa algo da história do passado que eles conheciam para mostrar que eles não foram acusados de pecar porque pegaram aqueles pães, já que eles estavam com fome e não tinham o que comer. Não é isso? O que diz o mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, lavar carro, consertar pneu, lavar louça, farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
não farás para ti obra alguma daquelas, né? Dos 6 dias. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Não era só o judeu, é tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que não tinha nada a ver com o judeu que estiver na tua casa, não mande ele fazer no seu lugar. A ideia era de, no sábado, deixar todas essas coisas e ter um dia de comunhão com Deus, de descanso, de paz, de contato maior com Deus. Essa é a ideia básica do sábado. Então veja, o que Deus pede? O que Deus pede é que a gente faça tudo que a gente puder fazer durante os 6 dias, para que o sábado seja livre, para que seja um sábado de comunhão com Deus. Pare tudo, esqueça o mundo, esqueça as coisas que você trata a semana inteira, o teu trabalho, o teu ganha-pão e tudo mais, e pare e no sábado você descansa. Aí, agora, é lícito fazer bem ao sábado? O Fernando concluiu ali. Claro, Jesus fez isso, os milagres foi o bem. Agora, Jesus estava trabalhando para o seu sustento próprio? Ele estava fazendo alguma coisa para benefício próprio? Não, então eu posso fazer qualquer outra coisa, desde que não seja benefício próprio. Como o Fernando falou, se o meu semelhante precisa de ajuda, eu posso fazer tudo, eu posso trabalhar o sábado. Por exemplo, vamos supor que tenha uma enchente aí, um terremoto e tudo mais, e as pessoas estão morrendo ali, e eu posso ajudar ali no sábado. Eu posso passar o dia inteiro ali cavando o terremoto, tirando prego, ferro ali e tal, para tentar salvar as pessoas. Posso ou não posso? Claro, não tem problema nenhum. Você teve esse exemplo com a ovelha, não foi isso? Se a ovelha cair no dia de sábado, exato. Você vai deixar ela morrer? Quem é que vai deixar morrer a ovelha? Então, se você não deixa a ovelha morrer, e quanto mais um homem, que é muito mais importante do que a ovelha. Eu quero encerrar aqui, para que a gente entre nos sábados de Colossenses, que é o seguinte, irmãos, quando se trata de fundamentar a desobediência à lei de Deus, quando se trata de fundamentar isso, o resultado é sempre em heresia. Heresia. É isso que nós temos com relação ao sábado. Essas questões de que o sábado foi cravado na cruz, que o sábado era para os judeus, quando trata de dizer, Jesus quebrou o sábado. Toda essa fundamentação, quando a gente tenta criar isso para poder desobedecer um dos mandamentos da lei de Deus, o resultado é sempre em heresia. Sempre heresia. E hoje, mais do que nunca, está cheio de pessoas especializadas em criar heresias, né? Então, agora, veja, uma coisa para ficar na sua mente aí. O povo de Deus que estará vitorioso no fim, antes da volta de Cristo, é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Isso está lá em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12. O povo de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos, é que estarão vitoriosos no fim, na volta de Cristo. Então, todas essas ideias para quebrar o mandamento de Deus, para tirar do mandamento pelo menos um, para que a lei seja quebrada como um todo, e que acaba se transformando em heresia, o resultado é que quem embarcar nessa vai perder o bonde, vai ficar de fora. Porque no final, os salvos serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, legal, sábado que vem vamos entrar num estudo bastante difícil para explicar, do ponto de vista adventista, né? Há muita controvérsia, o Fernando preparou ali um estudo, os sábados de Colossenses. Então nós vamos ver sábado que vem. Beleza?